No computador. Olá, boa noite, colegas, amigos dos métodos adequados de resolução de conflitos. Eu mandei assim de súbito um convite para participar nessa reunião para alguns colegas, né, que eu conheço e para alguns grupos em que eu participo, porque queria, em primeira mão, trocar algumas impressões com os colegas relativamente a dois assuntos que eu acho de suma importância para todos nós que gostamos dos métodos adequados de resolução de conflitos, queremos aprender e queremos praticar, para todos aqueles também que, como advogados, querem estar informados e querem estar por dentro dos acontecimentos. E muitas vezes nós temos conhecimento dessas informações, mas não conseguimos interpretar e ver, de facto, a dimensão do impacto que elas têm ou que elas terão nas nossas vidas enquanto profissionais de direito. Então, eu trouxe aqui, para, de forma muito breve, trocar algumas impressões com os colegas, na medida que forem surgindo, na medida que forem entrando, aqueles que puderem entrar. Os que não puderem entrar, eu estou a gravar e vou poder depois disponibilizar. A vantagem é que os colegas que puderem participar têm então a possibilidade de interagir e colocar as questões que quiserem e trocar as impressões a respeito destes temas. Espera aí, eu acho que estou com um problema de carga, vou ter que colocar só um instante a carregar o computador. Espera aí. Uhum. Pronto. Pronto, já está resolvido. Então eu dizia que há temas que são bastante importantes e há situações novas que ocorreram bem recentemente e que muitas vezes nós não olhamos para a dimensão concreta que elas têm e não damos a importância que elas merecem. Eu me falo aqui de dois diplomas jurídicos que foram agora aprovados, publicados e aguardam o decurso do período de vacatio legis para poderem então entrar em vigor, que são de relevância fundamental, quer para os advogados, quer para os investidores, para todos nós, né, angolanos em geral, por conta do impacto direto e indireto que esta lei virá a ter na vida das pessoas e no que respeita à angariação de receitas para o próprio Estado e concomitantemente aí o efeito que terá na vida de todos nós angolanos. Recentemente, penso que foi em abril, salvo erro, dia 22 ou dia 24, não tenho aqui nenhuma cábula, então pronto, estou sujeito a esse erro em termos de definição da data, mas foi aprovada a nova lei de investimento privado, que na verdade, bem, não é bem nova a lei, do meu ponto de vista, porque foram feitas alterações pontuais à lei de investimento privado que então estava em vigor. E essas alterações pontuais visaram fundamentalmente olhar com uma particularidade diferenciada para aqueles investimentos e para aquelas propostas de investimento que têm um valor diferenciado, que vão ou que atacam ou que olham para setores tidos como fundamentais e que, a nível do seu impacto, têm de facto uma relevância singular ou distinta em relação às outras, que não são menos importantes. Mas, no entanto, à luz dessa nova lei, para além das garantias jurisdicionais já estabelecidas, mesmo na lei antiga, que são fundamentalmente o acesso à justiça e ao direito, o acesso aos tribunais e a uma justiça célere e adequada, e aí a panóplia mais aberta, no âmbito do sistema multiportas, que permitia e permite, continua permitindo, agora com maior incidência, o recurso à mediação, à conciliação, à negociação e, concomitantemente, à arbitragem. E, como nós sabemos, são as formas mais adequadas de resolução dos conflitos em matéria de investimento, em matéria de comércio internacional. E aqui a nossa lei, de facto, está, no meu ponto de vista, muito bem e alinhada com aqueles que são as boas práticas internacionais. A grande diferença que nos traz essa lei também,
e para nós aqui como pedra de toque, é exatamente esse olhar diferenciado que não só promove o aumento do investimento, incentiva o aumento do investimento privado estrangeiro em Angola, como também dá a oportunidade da parte e o Estado em que se vai investir, no caso Angola, poderem negociar, poderem discutir, poderem tratar da questão que se prende com os direitos, com os privilégios, que, por via da lei, como é do conhecimento dos distintos colegas, têm direito os Estados que investem, os Estados não, as pessoas que investem em Angola, ou seja, há uma série de garantias, há uma série de direitos, de privilégios, de facilidades que são atribuídas a essas empresas, a esses investidores, e que até agora tínhamos compartimentos estanques, ou seja, era uma série de quesitos e só aqueles que podiam ser disponibilizados para essas pessoas, para esses investidores, delimitados conforme o tipo de investimento e a zona de investimento. Hoje nós temos esse âmbito muito mais alargado, permitindo inclusive que as partes possam, no caso o investidor e o Estado angolano, possam discutir, possam negociar, possam tratar com alguma paridade os incentivos que este investidor poderá ter por conta da dimensão e impacto positivo que o seu investimento terá em Angola. Achamos isso fantástico. Fantástico porque deixamos de olhar só para o investimento e para as vantagens que os métodos adequados de resolução de conflitos têm no que respeita à resolução de conflitos, litígios, diferendos que resultassem da execução dos contratos de investimento, para passarmos a olhar para uma perspectiva preventiva, uma perspectiva anterior ao investimento concretizado, permitindo então uma negociação, uma harmonização de interesses entre as partes. O que é que essa questão tem a ver com os métodos adequados de resolução de conflitos? Porque até nem há litígio. Será que estamos enganados na nossa apreciação? Eu entendo que não. Entendo que não, porque a negociação, a mediação, e por que não, em determinados casos, a conciliação, podem ser chamadas num momento anterior à existência de qualquer litígio. De forma errada são percebidas esses métodos de resolução de controvérsias, esses métodos de resolução de diferendos, esses métodos de composição de diferenças, de litígios, se quisermos, mas de forma muito, muito restritas, são percebidas e entendidas como sendo ferramentas a serem utilizadas apenas quando há problema, apenas quando há um litígio concreto no âmbito da execução, no caso de um determinado contrato, aqui um contrato de investimento. Não é essa a verdade. Elas podem ser usadas como ferramentas anteriores à existência de qualquer conflito. Porquê? Porque elas visam fundamentalmente harmonizar interesses. Isso pode dar o caso de um determinado investidor fazer força no sentido de beneficiar de mais um ou de mais outro direito e o Estado receptor não concordar com este mais ou aquele direito que reclama o investidor. É possível lançar mão, será possível lançar mão a um mecanismo de mediação, a um procedimento de mediação para poder compor os interesses, porque muitas vezes se poderá dar o caso de que a percepção de uma ou de outra parte relativamente àquela que é a vontade e o interesse real, o interesse de fundo da parte, de uma das partes contratantes, não esteja a ser devidamente percebida pela outra parte. A mediação tem exatamente esse poder de permitir que, com o apoio de um terceiro, mediador, não é, possam as partes harmonizar os seus interesses. Então, isto é possível pela via da mediação. Logo, entendemos que não só na negociação, não só na renegociação que poderá acontecer nos casos em que um determinado projeto de investimento esteja a ser discutido, tratado e já num estadio avançado da sua aprovação, mas que se suscitem situações supervenientes que exijam uma reapreciação de quesitos, de condições que já tenham sido avançadas e sobre as quais já se tenham tomado posições definitivas. E que, de facto, se dê a necessidade de olhar de uma forma diferenciada, sem que isto desincentive ou prejudique qualquer das partes. Entendo que aí sim poderemos também lançar mão à renegociação como uma forma de resolução de controvérsias.
Poderemos lançar mão à mediação online ou outras vias outras formas de online dispute resolution, atendendo inclusive ao quesito da transnacionalidade das partes e da localização em estados diferentes que se poderá dar com muita incidência neste capítulo em particular, por se tratar de investimento estrangeiro. Então, achamos que é uma ferramenta muito boa, vai demandar da parte dos aplicadores de direito, dos advogados mormente, uma atenção especial para os métodos de resolução de conflitos, treinando-se para exatamente poderem trabalhar efetivamente nessas formas de resolução de conflitos, aprendendo de facto como é que essas ferramentas funcionam e como é que podem tirar delas o maior proveito em prol do benefício do seu próprio cliente. Ou seja, não deverão olhar para uma situação que possa ocorrer durante o processo de realização do projeto de investimento ou da negociação do projeto de investimento como a extinção do acordo ou a não realização do acordo como última e única saída, mas terão sempre a possibilidade de, por via da negociação, por via da renegociação, por via de uma mediação ou de uma conciliação, se for o caso, poder ver afastado, ver resolvido aquela situação que colocava uma impossibilidade do alcançar de um acordo, do alcançar de uma composição, de uma harmonização de interesses entre as partes. Então, entendemos que, de facto, aqui há uma vantagem muito grande e que se deve explorar e que nós, os advogados, devemos ser os primeiros a olhar para isso e, de facto, a motivar os nossos constituintes a olharem também de forma diferenciada para essa grande vantagem que tem, de facto, um âmbito muito grande. Outra novidade que também tivemos agora, muito recentemente, foi a aprovação, publicação, aguardando a entrada em vigor, com o período de vacatio legis, da Lei 13/2021, de 10 de maio. A Lei 13/2021, de 10 de maio, aprova o novo regime jurídico da insolvência e recuperação de empresas. O que é que isso nos traz de novo, afinal de contas? E porquê é que é novo? É novo por várias razões. Faz alterações ao Código de Processo Civil, a determinadas normas do Código de Processo Civil, faz alterações também a determinadas normas da Lei das Sociedades, pelo menos no modo de aplicação deste instituto jurídico, porquanto olha para a insolvência como forma de realização de conflitos, absorvendo também o regime anterior, que era de falência. Lembrando que nós tínhamos aqui dois regimes distintos, para a falência e para a insolvência. Hoje temos apenas a insolvência e a recuperação de empresas. Qual é a importância disso? A importância é fundamental. A importância é fundamental na medida em que, para os métodos adequados de resolução de conflitos, esta lei vem trazer de forma inequívoca, de forma aberta, de forma transparente, pese embora, aqui eu coloco também essa questão, a lei é nova, a realidade é nova, os métodos de resolução de conflitos são bastante novos para quase a maioria das pessoas, aqui na nossa realidade jurídica, porque não são utilizados com muita frequência, têm sido usados muito, mas não com a frequência que se desejava ou que se deseja. E, por um lado, também o Instituto da Insolvência não é muito utilizado, porquanto que nós temos estado aqui a assistir de um tempo a esta parte, aliás, quase sempre, foi a falência técnica das empresas. Ou seja, não havia processos em que as empresas recorressem ou fossem demandadas para judicialmente serem decretadas as falências ou as insolvências desses entes, pessoas singulares ou coletivas, incapazes de financeiramente continuarem a realizar o seu negócio ou de cumprirem com as suas obrigações. Então, hoje nós temos um regime, temos um quadro novo com a sala especializada nas questões comerciais e propriedade intelectual, que vai, de facto, dar uma resposta melhor a esse tipo de situações no plano do Poder Judicial. Mas ela fica restrita ao Poder Judicial? Felizmente não. Nós temos, à luz dessa lei, um capítulo específico para a resolução extrajudicial e que é o capítulo 2º, salvo erro, é o capítulo 2º desta lei.
de facto, exatamente a resolução extrajudicial de conflitos. E esta lei diz exatamente no capítulo 2º que a recuperação de empresas pode ser, para a recuperação de empresas, pode ser utilizada a via extrajudicial. Não delimita, não define em concreto qual dos métodos extrajudiciais são passíveis de usar, o que nos deixa um campo aberto, e aí é positivo, para os diferentes métodos de resolução de conflitos. Mediação, conciliação e arbitragem, inclusive, para a resolução de conflitos que se prendem com insolvência e recuperação de empresas. O diploma é novo, eu convido todos os colegas, todos os interessados a olharem com atenção para esse diploma. É verdade que, considerando a novidade da realidade que é o diploma, considerando a novidade dos métodos de resolução de conflitos, porque a nossa LAV é de 2003, mas é verdade que já temos na ordem jurídica angolana a arbitragem muito mais tempo, desde 1961, com a aprovação do Código de Processo Civil, que já temos a arbitragem no nosso ordenamento jurídico, mas, no entanto, a sua utilização pelos aplicadores do direito, normalmente advogados, não é muito frequente e que, de facto, demanda a necessidade de nós atendermos com alguma acutilância a esta lei para podermos perceber melhor como usar essas ferramentas. E esta novidade vai, de facto, influencia, de facto, esse conjunto de novidades, influencia, de facto, ou influenciou, melhor dito, a elaboração desse diploma legal, que é bem possível, isso não se pode esconder, que poderá provavelmente trazer, no âmbito da sua aplicação concreta, alguma celeuma, algumas situações que reclamem concretização, reclamem eventualmente alguma alteração. Eu próprio confesso que já constatei algumas que entendo que poderão, no âmbito da sua aplicação concreta, trazer algumas quesilhas, algumas sevícias, mas nada que não possa ser resolvido. E eu trago aqui uma nota fundamentalmente positiva, que é esse passo para frente que o legislador angolano deu, mais uma vez, à semelhança de outros tantos que tem vindo a dar constantemente, no sentido de acolher, de receber, de abraçar os métodos adequados de resolução de conflitos, chamando cada vez mais a participação dos próprios interessados, das partes, dos seus advogados, das entidades privadas na composição dos conflitos e dos litígios em que, de facto, elas se encontram integradas como demandantes, como demandadas, como interessadas no conflito enquanto terceiros. Então, eu acho que está aqui uma lei que, de facto, suscita de nós a melhor atenção, o melhor estudo. Na medida do possível, vamos trazer aqui a possibilidade de discutirmos isto em webinars, discutirmos em mesas redondas. Sei, e porque inclusive eu participei em 2 mesas redondas, sem memória numa 3 pessoas, realizadas pela Sala das Questões Comerciais e Propriedade Intelectual do Tribunal da Comarca de Luanda, mas que elas olharam só para a questão da insolvência, não olharam para a questão da recuperação, concretamente da recuperação extrajudicial, que eu penso ser fundamental. Fundamental na mesma medida em que, trazendo aqui um paralelismo, nós não olhamos primeiro para os cemitérios e depois para os hospitais. Nós olhamos primeiro para os hospitais, só depois para os cemitérios, como consequência última e inelutável para a realização concreta de uma finalidade que é a proteção dos interesses das partes, proteção dos interesses das empresas. Dito de outro modo, nós não podemos olhar para a falência como caminho primário, porquanto ele é o último caminho. Nós temos que olhar primeiro para a recuperação, porquanto é ela que vai permitir, de facto, que essas empresas possam continuar, que demonstrem capacidade de continuar a realizar o seu negócio, concomitantemente garantindo os empregos para aquelas pessoas que nela trabalham e, mais importante, e que é a finalidade da recuperação, que possa salvaguardar, que possa pagar, que possa efetivamente cumprir com as obrigações que tem para com terceiros, para com os seus credores. Então,
está aqui uma realidade nova para muitos e que, de facto, vai demandar a necessidade de um estudo aturado para a percepção concreta destas formas de resolução de conflitos e o modo como aplicar a nível da recuperação de empresas num capítulo extrajudicial. Eu penso que também aqui podíamos ter uma grande oportunidade, e eu penso que ainda é possível fazê-lo, de encontrar a recuperação de empresas, ainda que por via da mediação, mas de uma mediação judicial. Por quê? Porque ela tem previsão legal e não é contrariada nos termos dessa lei. Logo, há possibilidade, sim, dela poder ser também concretizada, de facto, nos termos e modos a serem devidamente definidos, com os procedimentos a serem adotados. E como disse inicialmente, a prática vai exatamente mostrar esse critério da verdade, o melhor caminho, definindo o melhor caminho para a realização, então, deste desiderato. No mais, fica aqui o desafio e o reiterado convite para trabalharmos juntos e olharmos para esses diplomas legais novos que eu acabei de frisar, no caso, a alteração à lei de investimento privado e à lei de insolvência e recuperação de empresas, que dão-nos esse desafio muito grande de nós olharmos de forma diferenciada, de forma muito mais atenta para os métodos adequados de resolução de conflitos, que são a mediação, a conciliação, a negociação ou renegociação e a arbitragem. Então, caríssimos, é o que eu trazia para vocês hoje, sem querer roubar muito tempo dessa noite de sábado, e eu ficaria por aqui, caso tivessem alguma questão a colocar, pronto, estou disponível para responder, para trocar alguma ideia, mas se não, então eu agradeço a presença de quem se predispôs a estar aqui nesses breves minutos para trocarmos essas impressões sobre o mundo do direito e, mais concretamente, sobre o mundo dos mercos, os métodos adequados de resolução de conflitos. Então, fiquem bem e estamos juntos. Até já.